Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo André Kateb, eu sou gerente de programa aqui da Diamond no Brasil. Eu trabalho com esse projeto desde 2015, quando a gente iniciou o processo de trazer as primeiras aeronaves para o país. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o DA50, que é o produto mais novo da Diamond. E estou aqui aproveitando a oportunidade que atrás de mim está o primeiro DA50 que vai voar no Brasil. Essa aeronave aqui já é de um cliente, então nós vamos usar ela aqui de palco para falar um pouquinho mais sobre esse produto. Bom, pessoal, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar dessa aeronave especificamente é dessa pintura customizada, né? Essa aqui é uma pintura que nasceu de uma competição de design que a Diamond fez quando a aeronave foi lançada, e esse layout foi o que ganhou. Ele foi desenvolvido por um artista da Europa, e esse cliente em especial escolheu manter essa pintura na aeronave dele, né? Então é uma pintura customizada, obviamente já tem um custo maior do que as pinturas normais, mas ela fica simplesmente maravilhosa, né? Com detalhes em azul, laranja, essa pintura em fade out, né, imitando os diamantes da Diamond, que correm pela aeronave inteira até a cauda dela. Falando um pouco também sobre o design da aeronave, né, que é um dos grandes diferenciais dela, principalmente o destaque para a vista frontal da aeronave, nessas entradas de ar no capô bem destacadas, e que além de ficarem muito bonitas, elas são todas funcionais, né? Então essas duas entradas aqui por cima são as entradas de ar para os radiadores da aeronave e para a alimentação do motor. E essas duas entradas inferiores são para os intercoolers. Cada intercooler para uma turbina da aeronave, para uma das turbinas do motor. E aqui a gente tem uma portinha de inspeção que serve para checar o nível de óleo da transmissão. Falando um pouco da asa do DA50, então ela segue a mesma filosofia de projeto das demais aeronaves da Diamond, né? Então uma asa 100% em composto, em fibra de carbono nesse caso, e com um perfil que privilegia a qualidade de voo em prol da eficiência, né? Apesar de ser uma aeronave muito eficiente, ela tem como principal característica ser uma aeronave que dá uma qualidade de voo para o piloto muito boa. E a gente tem soluções que são implementadas em outras aeronaves da Diamond também, como por exemplo a instalação de geradores de vórtice na região dos ailerons, para garantir que você tenha controle direcional mesmo em situações de stall. Então, continuando sobre as asas, né? Aqui a gente vai ter os winglets, que foram projetados especificamente para essa aeronave, então eles têm um design que foca em otimizar o perfil de voo do DA50, as luzes de navegação em LED, e uma solução aqui que é novidade é o tubo de pitot com tomada estática integrada, que fica na ponta da asa esquerda. Uma vez que agora a gente tem um motor na fuselagem, a tomada estática no corpo da fuselagem não é mais a melhor solução, então a Diamond optou por implementar uma probe de pitot com estática integrada. Uma curiosidade legal aqui na parte de controles de voo do DA50 é que como ele agora a gente tem um motor muito grande no nariz da aeronave, a Diamond decidiu aumentar um pouco a envergadura da empenagem horizontal em comparação com o DA62 e adicionar aqui geradores de vórtice na parte de baixo da empenagem para aumentar a eficiência do profundor. Isso é para garantir que a aeronave tenha o que se chama de stall de batente, ou seja, o comando de profundor chega no batente antes da empenagem estolar, e isso está em linha com a Diamond, né, de privilegiar a qualidade de voo para o piloto em detrimento de outras características. Falando um pouco agora sobre o sistema de trem de pouso do DA50, né, então são trem de pouso extremamente robustos, eles são similares ao sistema de trem de pouso utilizado no DA62. É um sistema de retração e extensão hidráulica, com um sistema de molas para extensão de emergência. E usam pneus de baixa pressão para melhorar o desempenho da aeronave em pistas que não são pavimentadas. Falando um pouquinho do sistema de hélices do DA50, então ele utiliza hélices da MT Propeller, que são fabricadas na Alemanha. São hélices de material composto natural, ou seja, elas têm uma alma de madeira e são revestidas com material composto, e elas possuem uma proteção contra erosão no bordo de ataque, de inox e de borracha. Em aeronaves equipadas com sistema de degelo, a hélice é equipada com sistema de degelo elétrico. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre o motor do DA50. Então o DA50 ele usa um motor fabricado pela Continental Diesel, ele é produzido na Alemanha. Ele é um motor V6 de 3 litros de deslocamento, biturbo, com injeção direta e intercooler. Esse motor foi desenvolvido ele tem por base um motor desenvolvido pela Mercedes-Benz, um V6 também de 3 litros diesel, e que foi modificado, né, e adequado para uso aeronáutico pela Continental.
Por ser um motor de injeção direta, né, então ele usa um sistema de combustível de baixa pressão, que serve para transferir o combustível do tanque da aeronave para a bomba de alta pressão do motor, e um sistema de alta pressão que que é de 26.000 PSI, que é necessário para poder fazer a injeção direta de combustível num motor com essa taxa de compressão. Então a bomba de alta pressão, que ela fica montada aqui atrás, ela recebe o combustível, né, do sistema de baixa pressão, ela pressuriza esse combustível até 26.000 PSI e ela distribui o combustível para as duas flautas de alimentação. Então cada cabeçote, né, como um motor em V, ele tem 2 cabeçotes, então cada cabeçote tem uma flauta de distribuição. Essas flautas são interligadas para poder equilibrar a pressão de combustível em ambos os lados, e cada uma das flautas alimentam 3 bicos injetores, então 3 bicos de cada lado, para os 6 cilindros serem alimentados. Essa pressão de combustível tão elevada ela é necessária para poder permitir que esse motor tenha um consumo de combustível tão baixo, né? Então ele tem uma queima muito eficiente, o que ajuda a reduzir emissões e economizar em combustível também. Seguindo a filosofia de projeto que a Diamond sempre usa, né? Então, um motor de alta eficiência, ele utiliza 2 intercoolers que estão montados na parte dianteira do capô. Então tem um intercooler alimentando cada banco, cada metade do V. Os 2 coletores de admissão, eles também têm uma ponte de interconexão para fazer o balanceamento, né, o equilíbrio da pressão entre os 2 lados. E o motor é refrigerado a líquido, ou seja, a gente tem os mesmos benefícios da refrigeração a líquido que tem nas outras aeronaves da Diamond, né? Você não tem problema com descidas rápidas, você tem um controle térmico muito melhor do motor. E no DA50 nós vamos ter então 2 radiadores para poder fazer a refrigeração do líquido de arrefecimento e mais um tanque de expansão que fica montado aqui na parte mais alta do sistema, que possui uma válvula de alta pressão, né? Então se a pressão dentro do sistema subir demais, essa válvula abre e permite que a pressão caia. Por ser um motor de alto desempenho, né? Então nós vamos ter 2 turbinas, uma turbina alimentando cada banco. As turbinas estão montadas aqui pelo lado, no coletor de escapamento, uma turbina de cada lado. As turbinas são refrigeradas pelo óleo do próprio motor. E essa arquitetura permite que, se uma turbina falhar, como a gente tem essa ponte para fazer o equilíbrio da pressão dos 2 lados, no caso de falha de uma turbina, a outra turbina vai conseguir ainda prover alguma pressão para os 2 bancos, né, de forma que manter o funcionamento do motor, mesmo com o caso de falha de uma turbina. A gente vai ter também uma caixa de redução montada na frente, entre o motor e a hélice. Essa caixa de redução serve para adequar a velocidade de rotação, né, do motor para a velocidade da hélice, além de permitir também que parte das vibrações sejam absorvidas, né, ajudando no conforto interno da cabine. Esse motor do DA50 ele possui 2 alternadores, vão ter sempre 2 alternadores, um é backup do outro. Então a gente vai ter o alternador 1 e o alternador auxiliar, que é o alternador de backup. Então no caso de falha de um alternador, você tem o outro alternador para uso em emergência. E em uso normal, o alternador número 2 alimenta o ar-condicionado, caso o ar-condicionado esteja instalado. Uma curiosidade também, como o DA50 é uma aeronave monomotora, né, e o motor vai montado na cabine, a Diamond deu uma atenção especial aos lords, aos suportes do motor, né, que são de uma borracha preenchidas com um líquido de silicone, à base de silicone, para absorver a vibração e manter a cabine tão confortável em termos de nível de vibração quanto é no DA62. Aqui a gente vai ter uma parede de fogo, que ela é em aço inox, ela serve para separar, né, os componentes da parte quente da parte fria do capô, que está embaixo do capô. E aqui atrás da parede de fogo a gente vai ter os componentes do sistema de ventilação e aquecimento da cabine e também a bateria da aeronave. Da mesma forma que em outras aeronaves da Diamond, por ser um motor que é refrigerado a água, o sistema de aquecimento da cabine também utiliza água, ao invés de utilizar os gases de escape. Então você exclui aí a possibilidade de vazamentos de gases de escape eventualmente infiltrarem na cabine e causarem contaminação por CO2, além de ter um controle térmico também melhor para poder manter o aquecimento da cabine.
em dias frios, né, ou quando se voa em altitudes mais altas. Esse motor utiliza o óleo Aeroshell Diesel Ultra, fabricado pela Shell, e é certificado no Brasil para voar com combustível QAV, né, que é o querosene de aviação, igualzinho nas demais aeronaves Daimler. Um complemento do sistema de arrefecimento do motor do DA50 são esses cowl flaps aqui, que são de atuação elétrica. Então eles servem para quando estiver operando em ambientes muito quentes, você consegue aumentar a refrigeração do motor, ou seja, eles aumentam a quantidade de ar que passam pelos radiadores, de forma a manter o motor frio por mais tempo. E falando agora um pouco sobre o espaço interno, né, que é um grande diferencial do DA50. Então na cabine a gente vai ter aqui espaço para 3 passageiros no banco central. Esses bancos são retráteis, então caso você precise levar mais carga, você pode rebater. Você vai ter luz de leitura, saídas de ar-condicionado individualizadas e fone para todos os ocupantes. Então o DA50, em termos de porta, ele usa o mesmo arranjo do DA62, então são 3 portas gaivotas, né, que dão uma excelente amplitude aqui de entrada. Então o acesso à cabine, tanto ao banco de passageiros aqui na parte de trás, quanto aos bancos na frente, são super fáceis de entrar, por conta das portas serem amplas. E é uma aeronave assim, muito confortável, um lugar ótimo de se estar. Falando um pouco agora sobre o sistema de aviônico do DA50, a aeronave tem de série o G1000NXI, que é o que tem de mais moderno hoje em termos de aviônica, e alguns opcionais que você pode selecionar, como por exemplo sistema de ar-condicionado, que pede para ajudar o piloto na navegação, sistema Iridium para ter comunicação e clima via satélite, sistema de TAS para evitar tráfego aéreo, transponder com SB-IN e OUT e outras coisas. Também são de série sistema de ajuste elétrico para o pedal, padrão no DA62 também, sistema de iluminação de cabine todo em LED, e uma novidade agora é o botão azul aqui para fazer level off automático, no caso, por exemplo, de incapacitação do piloto. Nosso sistema de backup de standby é 100% digital também, ou seja, tem um full glass cockpit aqui, flaps elétricos, cowl flaps elétricos, igual a gente já viu, uma manete só de potência. A gente vai ter aqui agora um detente para ground idle e flight idle, e o botãozinho para ativar o sistema de go around, e trim elétrico para o comando de rudder agora, também uma novidade do DA50. O painel ambiental de SS foi todo repaginado em comparação com as outras aeronaves da Daimler, então agora a gente tem um fã elétrico para ventilar ar fresco para a cabine, com controles estilo de automóvel, né, para controlar a circulação aberta, fechada e a temperatura do vento, bem como a direção. Sistema de ar alternado e sistema de extensão de emergência do trem de pouso. O DA50 ele é equipado com o motor da Continental diesel, então é o CD300, é um V6 de 3 litros biturbo de injeção direta, que produz 300 cavalos, 300 HP, né, no regime de potência máxima dele. Esse motor ele é 100% controlado por um FADEC de 2 canais, então a gente tem aqui as chaves de teste do FADEC para o pré-voo do piloto, e a gente vai ter a opção do FADEC ficar automático, onde o próprio FADEC escolhe qual canal está ativo, ou forçar o canal B, que na filosofia da Continental vai ser o canal de reserva. A partida do motor é no botão, ou seja, não temos chaves, então só uma chave master do motor e o botão de partida. Falando um pouquinho sobre o sistema de combustível, então a gente vai ter aqui o tanque da asa esquerda como tanque principal e o tanque da asa direita como tanque auxiliar. Então em operação normal nós vamos ter uma chave de transferência elétrica, então para que o piloto possa ficar equilibrando o combustível dentro da asa, e no caso de emergência, caso a bomba elétrica falhe, aqui embaixo do console a gente tem uma válvula de emergência, onde a gente pode agora manualmente selecionar o motor para ser alimentado do tanque auxiliar, ou seja, do tanque direito, ou shut-off, conforme a situação. Entretanto, essa válvula aqui ela é para uso só em emergência, no caso de falha do sistema elétrico de transferência. Então, falando um pouco sobre os comandos de voo, de forma análoga ao DA62, né? Então, comandos de aileron e de flap
são 100% por barra, né, do tipo push and pull, então são comandos que são bem positivos em termos de feedback, né, o piloto, você sente aqui milimetricamente os movimentos, e os comandos de rudder são esses sim por cabo de aço, então eles têm um pouquinho mais de folga, mas também são de atuação muito boa. Então, complementando sobre o sistema de aviônico, né, então a aeronave tem de série um sistema de piloto automático, o GFC 700 da Garmin. Ele vai te permitir todas as funções de piloto, no piloto automático de 3 eixos, então a gente vai ter controle de aileron, profundor e rudder. E aqui no manche você vai ter as opções, você vai ter o controle também para o sistema de trim, de pitch trim da aeronave. Então, sistema G1000, a gente vai ter o nosso botão de level off, que é para uso em emergência. Então ele vai automaticamente acoplar o piloto automático e nivelar a aeronave, no caso de incapacitação do piloto. Sistema de flap elétrico, sistema de call flap elétrico, o sistema de SCS, que foi todo repaginado, então a gente vai ter um ventilador agora elétrico para forçar ar para a cabine, e comandos que imitam de carro, né, para selecionar a circulação de ar aberto, circulação de ar fechada, ar frio, ar quente e a direção do ar, né. Manete única de controle para o motor, onde a gente vai ter um detente para separar ele de ground idle para flight idle, mas é uma manete só, e aqui a chave, né, para acionar o detente, botão de go around e controle elétrico de trim para o rudder, também está aqui montado na manete. Então, dos comandos do motor a gente vai ter uma chave master, e a partida do motor é no botão. E aqui os controles do FADEC, onde vai ter a chave para forçar o canal auxiliar ou deixar o FADEC em automático, e o botão de teste do FADEC que o piloto faz no pré-voo. Aqui a gente viu na parte do motor que são o controle dos 2 alternadores, sendo que o alternador 1 é o principal, o 2 é o de backup, e em condições normais o alternador 2 alimenta o ar-condicionado. Bomba elétrica de transferência de combustível, então ela transfere combustível da asa direita, que é o tanque auxiliar, para a asa esquerda, que é a principal. E no caso de falha da bomba elétrica de transferência, a gente tem uma chave aqui, uma seletora convencional, para uso em emergência, onde a gente pode alimentar o motor diretamente da asa direita ou acionar a shutoff, mas essa válvula aqui é para uso só em caso de emergência. Então os comandos de voo de aileron e profundor são por haste de comando do tipo push and pull, com batentes positivos, e do rudder são de cabo de aço, e integrado ao pedal do rudder a gente tem o sistema de freio. Manetes para extensão de emergência do trem de pouso e ar alternado do motor. Então, sob segurança passiva e ativa, a Diamond sempre tem isso como prioridade número 1 nos seus projetos, né? Então o DA50 não é diferente, ele segue a mesma filosofia dos outros produtos Diamond. Então a gente vai ter longarinas duplas nas asas, ou seja, são 100% redundantes, tanques de combustível com células de alumínio que estão instaladas entre as duas longarinas para minimizar o risco de vazamento no caso de um acidente. Uma gaiola de proteção integrada na fuselagem, ou seja, a célula, tem uma célula de sobrevivência, né, integrada na construção da fuselagem da aeronave, bancos que são resistentes à queda, montados em cima de elementos de absorção de impacto, e muitos outros detalhes de construção que garantem ao DA50 os mesmos padrões de segurança e sobrevivência do que as outras aeronaves Diamond. Bom, pessoal, e para finalizar, falando um pouco do desempenho da aeronave, né, não que seja menos importante, mas essa combinação, né, de todo o design da aeronave moderno, materiais de construção e com esse motor, essa aeronave consegue ter uma velocidade de cruzeiro na casa de 170 nós com um consumo horário de 50 litros/hora de QAV. Ou seja, ainda é um resultado excepcional para uma aeronave desse tamanho, com esse conforto e que oferece esses benefícios.